Olá, pessoal. Professor Wilson Cortez, em parceria com o SOS Curso, o SOS Auto Concurso, vamos falar da instigante Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017. Essa lei que vai ser por mim narrada e ligeiramente comentada. Eu sei que, de alguma forma, eu vou ajudar vocês na preparação para concursos que caiam aí essa lei complementar, principalmente da área fiscal e principalmente nas Cefaz, né, nos concursos estaduais. O que é importante a gente, cara, entender nessa lei complementar? Primeiro, o assunto que ela regula. Ela regula sobre benefícios fiscais quanto ao ICMS. Por isso, tem que ser lei complementar federal, lá nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal. Segundo, quando ela veio, alguns alunos, assim, um pouco desavisados, achavam assim, nossa, a famosa Lei Complementar 24/75 deixou de ter efeitos, porque houve uma lei complementar nova regulando o assunto, mas ela, na realidade, ela não regula um assunto, o mesmo assunto da Lei Complementar 24/75. Na realidade, ela tem uma motivação. Os estados, né, em idos de 2017, eles estavam descumprindo a Lei Complementar 24/75. E essa lei, ela veio trazer algumas situações de remissão, ou seja, de perdão de dívidas que, a princípio, foram geradas através desses benefícios que descumpriram a Lei Complementar 24/75. Na realidade, a Lei Complementar 24/75 continua sendo uma lei que trata a respeito do regramento para a concessão e revogação de benefícios fiscais quanto ao ICMS. Só que, com o advento da Lei Complementar 160, houve, aí você vai ver um termo, né, um termo legal, ou seja, uma data, um momento em que todos os benefícios que foram concedidos à revelia do CONFAS, ou seja, sem convênios, até aquela presente data, puderam ser, né, a princípio, amparados por remissão, ou seja, por perdão dos créditos tributários, mediante o cumprimento de regras, e essas regras para perdão dessas dívidas por créditos irregulares, elas estão presentes nessa lei complementar. Então, essa lei complementar trouxe assunto novo a respeito do mesmo tema. Vamos ver se não atrapalha. Então, vamos lá? Então, vamos juntos. Posso ir junto com você aqui? Vamos tentar? Então, vamos lá. Lei Complementar número 160, de 7 de agosto de 2017, dispõe sobre o convênio que permite aos estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão com 2 S significa o perdão, dos créditos tributários constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos ou dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais, instituídos em desacordo com o disposto na linha G do inciso 12 do artigo 2º, do parágrafo 2º, do artigo 155 da Constituição Federal, e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais, e altera a Lei 12.973, de 13 de maio de 2014. Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar número 24, de 7 de janeiro de 1975, os estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre, veja que o próprio regramento já diz, mediante o convênio que é determinado de acordo com a Lei Complementar 24/75, ou seja, ela está vigente, ela gera efeitos. 1. A remissão dos créditos tributários constituídos ou não, remissão, o perdão, decorrentes das isenções, dos incentivos ou dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais, instituídos em desacordo com o que está previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, ou seja, que não seguiram o que a lei complementar exige, seja por legislação estadual, seja lei estadual dando benefício à revelia do CONFAS, publicada até a data de início da produção de efeitos dessa lei complementar, ou seja, um termo legal, tudo que veio errado até agora, vamos passar uma régua nisso tudo. 2. A reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais referidos no inciso 1 deste artigo, que ainda se encontra em vigor. Aí o pessoal confunde, dizendo, não, eu acho que não tem mais esse regramento aqui, Tudão, então estou achando que não tem mais a ver, o que você está falando aqui com essa situação, então vou citar aqui para você uma coisa interessante. Repara, ele fala assim, artigo 2º, o convênio a que se refere ao artigo 1º dessa lei complementar poderá ser aprovado, ou seja, o convênio que vai
fazer a remissão e, ao mesmo tempo, vai fazer a restituição de isenções, ele poderá ser aprovado e ratificado, seja confirmado com voto favorável de, no mínimo, 2/3 das unidades federadas e 1/3 das unidades federadas integrantes de cada uma das 5 regiões do país. Então, tem que ter 2/3 de todo mundo e 1/3 de cada uma das 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Artigo 3º. O convênio a que trata para o artigo 1º dessa lei complementar atenderá, no mínimo, as seguintes condicionantes a serem observadas pelas unidades federadas. 1. Publicar em seus respectivos diários oficiais a relação com a identificação de todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo artigo 1º desta lei complementar. 2. Efetuar o registro e o depósito na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, de toda a documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos ou dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, mencionados no inciso 1 deste artigo, que serão então publicados num Portal Nacional da Transparência Tributária, que será instituído pelo CONFAS e disponibilizado em seu sítio eletrônico. Aqui vem uma situação importante. Muitos dos benefícios que eram dados à revelia do CONFAS nem eram conhecidos por todos os estados. Na realidade, eles eram escondidos. Então, se cria aqui uma situação do CONFAS estabelecendo um Portal Nacional da Transparência Tributária, e nesse portal, os estados que tiverem algum benefício irregular e querem regularizar a situação, eles deverão, a princípio, colocar, depositar, ele fala, registro e depósito, eles vão ter que levar esses documentos informando quais são os atos normativos que eles criaram, que geraram esses benefícios, para que possam ser conhecidos de todos os demais estados, e aí vem um regramento a respeito deles, que é justamente o que a gente vai ver. Ou vai haver a remissão dos créditos, ou vai haver a restituição dos benefícios, com possibilidade de outros estados da mesma região administrativa, da mesma região do país, estados da região sudeste também se aproveitarem desse benefício que um outro estado da região sudeste tinha a revelia. Então, você vai ver como é que funciona essa situação. Então, ele fala assim, parágrafo 1º, disposto no artigo 1º dessa lei complementar, não se aplica a atos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, cujas exigências de publicação, registro e depósito nos termos desse artigo não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos. Então, se o Estado não cumprir o que está previsto aqui, inclusive com a colocação de documentos a respeito daquela situação, ele tem que ficar fora, ou seja, o benefício fiscal que ele está dando à revelia do CONFAS tem que ficar fora dessa lei complementar e também, porque não atendeu os requisitos, ele tem que depositar, ele tem que, a princípio, demonstrar lá que o documento está ali, mostrar qual que é o benefício fiscal que ele deu irregular, devendo ser, então, revogados os respectivos atos concessivos. Parágrafo 2º. A unidade federada que editou o ato concessivo relativo a isenções, incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o artigo 1º dessa lei complementar, cujas exigências de publicação, registro e depósito nos termos desse artigo foram atendidas. Então, aquele que entregar a documentação no prazo certo e atender tudo certinho, é então autorizado a concedê-los e a prorrogar esses benefícios nos termos de ato vigente na data da publicação do respectivo convênio, não podendo o seu prazo de fruição ultrapassar. Então, quer dizer, você vai ter a possibilidade de continuar a conceder aquele benefício de acordo com o regulamento dessa lei complementar e tem prazo limite para aquele benefício ficar vigente dentro da nossa lei complementar. Veja como é que funciona. Vai ser até 31 de dezembro do 15º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados aos seguintes assuntos: fomento da atividade agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento com infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano, bem como quanto àqueles destinados a templos de qualquer culto e entidades beneficentes de assistência social. Você vê que alguns assuntos aqui vão ganhar esses 15 anos de benefício fiscal a mais, inclusive assuntos relacionados à infraestrutura e alguns assuntos relacionados aos templos de qualquer culto, a gente já entende por quê, e as entidades beneficentes de assistência social. Mas, inciso 2, até 31 de dezembro também do 15º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento de atividade portuária e aeroportuária vinculados ao comércio internacional. Aqui o tema é o comércio internacional, incluída a operação subsequente à da importação praticada pelo contribuinte importador. Eu quero dar benefícios ao importador. 3. Até 31 de dezembro do 15º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio,
quanto aos assuntos relacionados à manutenção ou incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria. Então, o pessoal também que faz incremento de atividade comercial, tendo também seus benefícios sendo mantidos. 4. Até 31 de dezembro do 15º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e às prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura. Repara que as operações aqui são as interestaduais, não são internas. E os produtos aqui são os agropecuários. E 5. Até 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, quanto aos demais. Então, a regra geral é até o dia 31 do primeiro ano do convênio, do respectivo convênio irregular. Mas, né, muitos assuntos relacionam até 31 de dezembro do 15º ano. Tá bom? Parágrafo 2º-A. A partir de 1º de janeiro do 12º ano posterior à produção de efeitos do respectivo convênio, a concessão e a prorrogação de que trata o parágrafo 2º desse artigo deverão observar a redução em 20% ao ano com relação ao direito de fruição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, das prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura e à manutenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional. Então, na verdade, você tem aqui um decréscimo ano a ano de 20% relacionado aí a essa situação a partir de 1º de janeiro do 12º ano posterior à produção de efeitos. Para terceiros atos concessivos cuja exigência de publicação, registro e depósito, nos termos desse artigo, foram atendidas, permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas regulamentadoras das respectivas unidades federadas, concedentes das isenções, incentivos ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos do parágrafo 2º e 2º-A deste artigo. Ou seja, quem cumprir a regulamentação corretamente vai ter os seus atos concessivos ainda vigentes. E essa é a grande preocupação, né? Vamos tirar um pouco do peso lá das montes de ações judiciais que estavam caindo lá no Supremo Tribunal Federal, falando desses atos irregulares. Bom, parágrafo 4º. A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição. Parágrafo 5º. O disposto parágrafo 4º desse artigo não poderá resultar em isenções, incentivos ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato concessivo. Ou seja, não é porque a princípio ele está dentro dessa lei complementar que ele vai ter mais benefícios do que antes ele poderia ter. Parágrafo 6º. As unidades federadas deverão prestar informações. Então, olha só, né, esse registro da documentação é prestar informações sobre as isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas nesse Portal Nacional da Transparência Tributária, a que se refere o inciso 2 do caput do artigo. Parágrafo 7º. As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no parágrafo 2º desse artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território. Então, o Estado de São Paulo tem benefícios que entraram nessa situação, outros contribuintes do Estado de São Paulo poderão se apropriar desse benefício, conforme aí condições e prazos limites de fruição. Parágrafo 8º. As unidades federadas poderão aderir às isenções e aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiros fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região, na forma dos parágrafos 2º e 2º-A deste artigo, enquanto vigente. Artigo 4º. São afastadas as restrições decorrentes da aplicação do artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que possam comprometer a implementação das disposições dessa lei complementar. Eu acho muito legal esse artigo 14, né? Que a princípio ele cita aqui, ele fala justamente dessa situação. Olha que legal, a gente está fazendo aqui ao vivo, então a gente vai direto lá da renúncia de receita. Então, não vai se a princípio aplicar o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a renúncia de receita. Porque quando ele volta aqui o regulamento da renúncia de receita, ele fala assim, ó, a concessão ou ampliação de um incentivo ou um benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de uma estimativa de um impacto orçamentário e financeiro no exercício que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atendendo ao disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente
que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária na forma do artigo 12, de que não afetará as metas dos resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. 2. Estar acompanhado de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio de um aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração e criação de tributo ou contribuição. Então veja que a renúncia de receita tem regramento, mas não vai a lei complementar seguir tal regramento do artigo 14. São afastadas as restrições decorrentes da aplicação do artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que possam comprometer a implementação das disposições desta lei complementar. Fechou? Entendemos aqui que as regras para a renúncia fiscal não vão ser seguidas se o Estado está cumprindo essa lei complementar. Artigo 5º. A remissão ou a não constituição de créditos concedidas por lei da unidade federada de origem da mercadoria, do bem ou do serviço afastam as sanções previstas no artigo 8º da Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975. Ou seja, o fato dele, a princípio, estar dentro da regra da lei complementar, estar dentro do perdão que é dado por essa lei complementar, ele não vai sofrer as consequências das sanções administrativas que a própria lei complementar 24/75 impõe para quem descumprir a lei complementar 24/75. Então, não vai afastar as sanções retroativamente à data original da concessão daquela isenção, do incentivo ou benefício fiscal, financeiro fiscal, vedadas, então, qualquer restituição, compensação de tributo e a apropriação do crédito extemporâneo por sujeito passivo. Artigo 6º. Ressalvado disposto nessa lei complementar a concessão ou manutenção de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais em desacordo com a Lei Complementar 24 de 1975, implica a sujeição da unidade federada responsável aos impedimentos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 3º do artigo 23 também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ressalvados a concessão e manutenção de benefícios fiscais em desacordo com a lei complementar, o que acontece aqui é que implica-se uma sujeição, né, a alguns tipos de impedimentos pelo prazo em que perdurar a concessão e manutenção das isenções, dos incentivos ou dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais. A 23, né, no seu incisos 1, 2 e 3, ela fala justamente disso, né, quer dizer, o artigo 23, né, quando ele cita aqui, ó, se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá que ser eliminado dos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras providências previstas no artigo 69, né, da Constituição Federal. Então, ele está lá no parágrafo 3º. Aí, no parágrafo 3º, ele fala aqui, né? Aqui no parágrafo 3º do 23. Não alcançada a redução, né, nos 2 quadrimestres seguintes, estabelecido enquanto perdurar o excesso, o poder ou órgão referido no artigo 20 não poderá receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta do outro ente e contratar operações de crédito ressalvadas das destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com o pessoal. Tá certo? Então, está aqui a situação específica aqui do artigo 6º. Parágrafo 1º. A aplicação do disposto no caput desse artigo é condicionada ao acolhimento pelo ministro de Estado da Fazenda de representação apresentada por governador de Estado ou pelo Distrito Federal. Parágrafo 2º. Admitida a representação, então veja, se houver algum questionamento de que o Estado não está cumprindo aquilo que está previsto na lei complementar, quem faz a tal da representação, né, é o próprio governador do Estado e quem acolhe a representação é o ministro da Fazenda. Já caiu-se em prova de concurso recente da Cefaz. Parágrafo 2º. Admitida a representação e ouvida no prazo de 30 dias à unidade federada interessada, então o ministro do Estado da Fazenda tem até 90 dias. Para quê? Para 1. Determinar o arquivamento da representação, caso não seja constatada a infração. 2. Editar uma portaria declarando a existência da infração, a qual produzirá efeitos a partir da sua publicação. Então o ministro da Fazenda vai decidir se realmente está acontecendo aquilo que o Estado está sendo acusado ou não. Compete ao TCU, Tribunal de Contas da União, verificar a aplicação pela União da sanção prevista no caput desse artigo. Para fins de aprovação e ratificação do convênio disposto no artigo 1º desta lei complementar, aplicam-se todos os demais preceitos contidos na Lei Complementar Geral, que trata de concessão e revogação de benefícios fiscais em todo o país, quanto ao ICMS, que é a 24 de 1975, que não sejam contrários ao dispositivo desta lei complementar. Artigo 8º. O convênio de que trata o artigo 1º dessa lei complementar deverá ser aprovado pelo CONFAS. Então, ele tem um prazo de 180 dias a contar da data de publicação dessa lei complementar, sob pena de perderem eficácia as disposições do artigo 1º ao 6º desta lei complementar. Ou seja, houve um convênio posterior para regulamentar todo o assunto.
Houve um acréscimo aqui no artigo 30 da Lei 12.973, de 2014, passando a vigorar o seguinte, artigo 30, parágrafo 4º, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Parágrafo 5º, o disposto no parágrafo 4º desse artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. Artigo 10º. O disposto, então, nos parágrafos 4º e 5º do artigo 30 da Lei 12.973, que acabamos de ler, de 13 de maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiros fiscais de ICMS, instituídos em desacordo com o disposto na linha G do inciso 12, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, por lei estadual, publicada até a data de início da produção de efeitos desta lei complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do artigo 3º desta lei complementar. Ou seja, se o Estado já estiver seguindo aquilo que a lei complementar dizer, ele vai estar, inclusive, liberado aí das exigências da Lei 12.973, naqueles dispositivos ali citados, tá bom? O artigo 11 e último, essa lei complementar entrou em vigor na data da sua publicação. Brasília, 7 de agosto de 2017, foi quando houve o termo legal, né? Foi até essa data, ano 196 da Independência e 129 da República. Pessoal, é muito interessante que é uma lei curta, são 11 artigos, mas que tem caído uma questão em cada uma das provas da Cefaz, seja da FCC, seja da Fundação Getúlio Vargas, seja da SESC-Sebrasp. É só você olhar aí no site de questões concurso, você vai ver lá toda a provinha caindo uma questão. Então, aonde tem questões, habemos alegria. Tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos. Professor Wilson Cortes narrando com grande alegria essa lei para você, em parceria com SOS Curso e SOS Audio Concurso. Bora, meu querido! Nós vamos invadir o território nacional. Fica com Deus e até a próxima.